Bom, então vamos começar a nossa aventura até a Cachoeira Santo Isidro, no Parque Nacional Serra da Bocaina. E assim como vocês podem ver no mapa, é aí que fica localizada a Cachoeira Santo Isidro, na cidade de São José do Barreiro, bem próximo a uma cidadezinha que fica ali bem na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Nós saímos de Barra Mansa, passando pela RJ 157. Depois nós pegamos sentido Bananal, a SP 064. Passamos por Arapeí e chegamos em São José do Barreiro. Então aqui, exatamente, já na cidade de São José do Barreiro, que começa a nossa subida para o Parque Nacional Serra da Bocaina, rumo à Cachoeira Santo Isidro. Nós estamos saindo da praça central da cidade, a Praça Coronel Cunha Lara, onde fica uma das igrejas da cidade. Essa, no caso, é a Paróquia São José, tá? A Paróquia de São José do Barreiro. E bora lá, rumo à incrível Cachoeira Santo Isidro, que é a mais próxima da portaria do parque. E aí é só entrar à esquerda, passando à direita aqui, né, da paróquia, e seguindo reto. Logo tem uma placa, olha aí, então não tem como errar. Na região serrana do Parque da Bocaina, que inclui os municípios de São José do Barreiro, Areias e Cunha, além de Silveiras, Arapeí e Bananal é a zona de amortecimento, há inúmeras opções de circuitos ecoturísticos. Todas essas cidades que eu falei ficam dentro do estado de São Paulo, certo? Então, dentro dessa região, né, serrana, o destaque fica para as trilhas que podem ser realizadas a pé, em percursos que variam de meia hora até vários dias, né? Passando por rios, cachoeiras, vales, picos, mirantes e locais de interesse histórico e cultural. Na região serrana, o único acesso permitido para o interior do parque, é pela portaria que fica aqui na cidade de São José do Barreiro. Mas pelo litoral, você também consegue acessar. A região litorânea do Parque Nacional Serra da Bocaina inclui trechos do município de Ubatuba, no estado de São Paulo, e é sobreposto parcialmente com o núcleo de Pissinguaba, do Parque Estadual da Serra do Mar, e de Paraty e Angra dos Reis, que já são duas cidades aí bem conhecidas e famosas do estado do Rio de Janeiro. É uma região com belas praias, costões rochosos, piscinas naturais e pequenos rios com corredeiras e quedas d'água, né? Tendo como pano de fundo a Serra do Mar coberta pela Mata Atlântica. Se você já foi em Trindade, você com certeza já passou por uma das belezas do litoral que pertencem ao Parque Nacional Serra da Bocaina, que são as praias Caixadaço, Praia do Meio e a piscina natural. No dia que nós fomos em janeiro de 2022, o tempo estava bem nublado, né, durante a nossa subida aí. Mas ainda assim o caminho, né, a estrada até a sede do parque é lindíssima. É uma estrada de serra, né, com subidas fortes, em sua maior parte de cascalhos. A estrada vai alternando o tempo todo entre asfalto e terra. Em alguns pontos existem mirantes, onde é possível parar o carro e contemplar a vista. Na hora que nós estávamos descendo, é que o tempo abriu um pouco mais e deu para ver melhor. Mas ainda assim, valeu super a pena. Ao longo da subida, você consegue acessar outros locais também. Quando você chega no quilômetro 21 aproximadamente, você consegue acessar Arapeí, Cunha, Paraty, e com certeza deve ser um caminho belíssimo até chegar nessas cidades.
Ao longo da subida até o parque, você também tem outros lugares para conhecer, como a Casa de Pedra, tem o Pico do Tira-Chapéu, que dá uma vista monstruosa de linda, que dá para ver boa parte das cidades do Vale do Paraíba, como Resende, por exemplo, já no estado do Rio de Janeiro. Tem também a rampa do voo livre, para quem gosta desse tipo de atividade, né, desse tipo de esporte. Enfim, essa região é conhecida como o paraíso do trekking no Brasil. E é lá que fica a clássica Trilha do Ouro, que liga São José do Barreiro a Angra dos Reis. Quando a gente estiver fazendo o caminho, né, da portaria do parque até a Cachoeira Santo Isidro, vocês vão conseguir ver um pouquinho ali da Trilha do Ouro, onde que ela começa.
Aqui nós estamos entrando no parque. E aí ficou a pergunta, né? Por que esses vários e vários troncos ao longo do caminho? Deu até um certo medo ali de cair no carro, enfim, a gente ficar agarrado ali. Mas depois que nós chegamos na portaria, nós perguntamos para os guardas que trabalham lá. Eles trabalham para a ICBM Rio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Quem nos recebeu foram os guardas Alberto e o Marcelo. Eles foram muito simpáticos e acolhedores e eles explicaram pra gente que a ICBM Rio iniciou um projeto para o reflorestamento com as plantas nativas da região. E esses troncos são as plantas exóticas que foram plantadas muito tempo antes do parque existir. O parque foi inaugurado em 1971 e antigamente era uma fazenda que existia no local. Então, naquela época, eles fizeram o plantio de pinos, eucalipto e cipestre, que são plantas exóticas. Então, hoje, o motivo desses troncos estarem no meio da entrada do parque é porque o projeto é justamente para tirar essas plantas exóticas e replantar as espécies de árvores nativas, como cibipiruna, ipê amarelo, ingá, imbiruçu, pau-viola, quaresmeira, entre outras, né? Esse plantio de mudas nativas para poder fazer o reflorestamento do parque não está sendo feito só aqui, né, na entrada principal do parque, aqui na região serrana, como também já foi feito lá em Bananal, que pega também boa parte do Parque Nacional Serra da Bocaina. O único problema até aí é porque eles nos disseram que esses troncos já estão ali há bastante tempo, né, já tem meses, e que já era para eles terem sido retirados, né? Mas por algum motivo ainda não foram. Bom, e falando um pouquinho mais sobre o Parque Nacional Serra da Bocaina, aqui pela entrada, né, em São José do Barreiro, a entrada no parque é gratuita. Tem estacionamento, tem banheiro, mas não tem lanchonete e nem restaurante. O parque tem ótimas condições de conservação, as áreas do estacionamento e banheiros estavam limpos, a trilha que fizemos para a Cachoeira Santo Isidro estava bem limpa e cuidada, tá? Uma das regras é que não pode levar nenhum tipo de bebida ou comida para dentro do parque, porque você sabe, né? Ao mesmo tempo que existem pessoas que levam suas sacolas para guardar o lixo e jogar em local adequado, tem aqueles que não estão nem aí, não pensam em si próprio e nem no meio ambiente. Então faça um lanche logo ao chegar no estacionamento e leve apenas uma garrafa de água ao longo da caminhada para a cachoeira, mas sem jogar lixo para trás. Ah, e uma observação muito importante, leve o seu papel higiênico, viu? Normalmente, quando nós vamos em lugares mais afastados, infelizmente a gente encontra aquele odor, né, de banheiro, mas o banheiro estava super conservado, limpo, tinha, né, não tinha nenhum odor, mas fica essa dica, leve o seu papel higiênico,
tá ok? Bom, então assim que a gente chega no parque, né, a gente encontra a portaria do parque. Lá tem várias informações, tem vários desses adesivos, né, de pessoas que têm grupos, que fazem trilhas, fazem trekking, pessoal que anda de moto fazendo trilha, até mesmo grupos que fazem trilhas com carro. Então tem esses vários e vários adesivos. Tem alguns panfletos aqui também mostrando informações sobre o parque, mas ainda assim, né, os guardas, eles nos receberam muito bem, eles dão uma breve explicação pra gente. E claro, se você perguntar, eles vão responder vocês, é porque eles estão ali para isso, né, para nos auxiliarem e também tomarem conta do parque. E para chegar até a Cachoeira Santo Isidro é bem tranquilo. Você vai seguir aqui por essa estrada, né, direto aqui pela portaria, e você vai seguindo, e ao longo do caminho eu vou conversando aqui com vocês sobre a cachoeira e vou mostrando para vocês onde vocês têm que entrar também. E o bacana é o seguinte, que você pode fazer essa trilha a pé ou de carro. Só que se você for de carro, você vai ter que colocar o seu carro dentro em uma parte ali da cachoeira. Agora, se for a pé, tem como fazer o contorno. Mas ainda assim, pergunte para os guardas que estiverem no dia que você for, se pode realmente entrar com o carro, tá? A gente assistiu algumas outras pessoas aqui pelo YouTube que foram até a Cachoeira Santo Isidro e que passaram com o carro por essa trilha que a gente está fazendo a pé, que atravessaram com o carro, né, por essa parte de água aqui da cachoeira e foram até um pouco mais para frente com o carro e depois continuou a pé. Acabou que eu não perguntei se no dia a gente poderia fazer isso, mas enfim, não custa nada você perguntar. Mas mesmo o nosso carro sendo 4x4, a gente com o bebê, enfim, ficou com um pouco de receio, então a gente preferiu deixar o carro mesmo lá no estacionamento e seguir a pé. Afinal, é bem pertinho, são poucos minutos de caminhada. Aqui vocês podem ver o espaço que eles estão plantando as mudas, né, para depois serem colocadas, plantadas nos lugares certinhos. E tem mais de 30 mil mudas só aqui para serem replantadas nessa região. E eu dei uma pesquisada mais a fundo e o objetivo do projeto é contribuir para a recuperação da vegetação nativa de Mata Atlântica e recuperar a saúde das nascentes de água doce da região, além de restabelecer locais de abrigo para a fauna, contribuindo para restaurar a diversidade biológica da Serra da Bocaina. Então nós fomos seguindo pela trilha, né? Boa parte dela é aberta, super tranquila de fazer, não é longa e não tem nenhuma grande dificuldade, tá? Na hora da descida, existem algumas escadas e corrimões para ajudar. É uma trilha que tem poucos aclives, é muito bem demarcada e larga, tá bem? A trilha pra gente pareceu fácil, tá? Ela é plana em sua maior parte e quando vai chegando mais perto da cachoeira, há uma escada feita com toras, né, de madeiras e corrimões. A maior parte já está sob o tempo, né? Então é importante se proteger do sol e também tomar cuidado para não tomar nenhum escorregão, porque o que acontece? A gente chega na cachoeira através do topo dela, né? E a gente vai descendo ela aqui na lateral até chegar lá embaixo no poço. Então, algumas partes dessa descida, os corrimões de madeira, eles ajudam, mas tomar cuidado, né? Porque a cachoeira, o vento acaba trazendo a água da cachoeira um pouco para a trilha, né, em algumas partes dessa descida. Então é sempre bom ter cautela, tanto na subida quanto na descida. Então aí nós estamos chegando na Cachoeira Santo Isidro. Essa cachoeira ela tem 50 metros de altura. É uma queda impressionante. E embaixo tem o poço, né, como vocês podem ver aí, é um poço grande.
O fundo é arenoso, né? E é ideal para banho. Tem umas partes que tem um pouco mais de pedra, outra parte tem um pouco mais de areia. E agora eu deixo você aproveitar essa beleza natural que Deus nos deu. Molha o pé, filho. Molha o pé lá. Balança assim, ó. Vai. E aí já fica a dica. Nós almoçamos em um restaurante que fica de frente para a igreja São José, tá? Aquela lá que a gente saiu no início. O restaurante é o Rancho, tá? O lugar é muito bonito, o ambiente é muito acolhedor e agradável para fazer um almoço em família, em amigos, enfim. E nesse dia aconteceu algo inédito que eu vou compartilhar aqui para vocês. Peraí. E eu que comi pitu achando que era uva passas. Nós amamos mostrar para vocês como que se chega na Cachoeira Santo Isidro, como que se chega, né, ao Parque Nacional Serra da Bocaina, contar um pouquinho da história do parque para vocês. E nós convidamos você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos ou familiares que também gostam desse tipo de aventura em contato com a natureza. E não se esqueça de ativar o sininho para que o YouTube avise você toda vez que nós postarmos um vídeo novo com uma aventura diferente para você poder conhecer também. Nós agradecemos por você assistir até aqui e a gente se vê.